Olá a todos, boa noite. Vamos começar hoje falando sobre gestão estratégica. No material que a gente vai aplicar hoje, vamos ver aí um pouco sobre as estratégias de gestão, algumas ferramentas que são importantes, tanto para a administração da empresa, como a gerenciamento aí das equipes. Vamos falar também sobre a questão de motivação e produtividade e também algumas bases aí, né, de teoria para compreender essa aplicação. Continuando o material da última aula, a gente viu bastante sobre a questão da pirâmide de Maslow, sobre a questão do ser humano estar sempre procurando sanar as necessidades que ele possui. Então ele vai galgando posições à medida que as preocupações, que as necessidades vão desaparecendo. Então quando o único foco que você tem é sobreviver, é você ter o que comer, é você pagar o seu aluguel, como dizia a base, depois que você finaliza ele, você não tem mais essa preocupação, você vai para a próxima etapa. E assim por diante. Você vai subindo naquela pirâmide. Não necessariamente seria uma ordem. Algumas pessoas podem estar na quarta posição, na quinta posição, no topo, e mesmo assim não estarem completamente felizes, completamente satisfeitas. Por que isso? A motivação, ela é interna de cada um. Então a gente entender como que a motivação surge, como que ela acontece, é importante para que você possa liderar e gerenciar a sua equipe. Por que que eu tenho que ter uma equipe engajada? A gente comentou também nisso em outras aulas. É bem realista e palpável, você pode ver isso com dados, você vai ver na eficácia da sua equipe, que se eles não compram a ideia, se eles não entendem o objetivo, se eles não conhecem a meta, não sabem a importância do trabalho que eles executam, eles não vão estar vinculados com a empresa. Eles não vão ter senso de responsabilidade, muito menos empatia pelo que eles estão fazendo. Eles me pagam, pegam meu salário e eu vou embora. Então, isso não é vínculo que você vai ter com a sua equipe. Isso não é vínculo de liderança. Isso é simplesmente sobrevivência. Então você precisa fornecer mais, você precisa fornecer existência, você precisa fornecer um local que a pessoa possa se desenvolver. Frente a isso, eu começo a compreender que para que as pessoas estejam vinculadas com a empresa, que elas se sintam parte, elas vão precisar ter um sentimento de liderança, mas liderança aberta. Por quê? Quando eu defino a meta, defino o projeto e falo, vocês irão fazer isso daqui, elas acabam não ficando tão comprometidas. Por quê? Se der errado, quem resolveu foi ele. Ele escolheu, não perguntou a minha opinião. Eu já sabia que ia dar errado. E todas essas outras coisas que você já compreende e vê a aplicação. Então, vai tomar alguma decisão? É muito comum que você reúna com a sua equipe, exponha o que está acontecendo e observe o que eles têm para falar. Até porque, na maioria dos casos, os líderes quase nunca vão efetivamente produzir, vão fazer alguma coisa. Você tem ali as pessoas que estão abaixo de você, de certa maneira, falando só hierarquicamente, tá? Você vai ter um líder de TI, você vai ter um líder de manutenção, você vai ter um líder disso. Ou você vai ter a sua equipe que é toda operacional, um cuida da máquina, outro cuida do empacotamento, outro da distribuição. Então você não vai fazer tudo isso, porque você está ali para comandar e montar a estratégia para que a meta e o objetivo seja cumprido. Então você precisa do parecer deles para ver se o que está acontecendo é possível, é real. Porque se você põe metas que não podem ser alcançadas, se você define objetivos que não condizem com a realidade, você não vai ter como conseguir alcançar isso, porque eles não vão acreditar que é real. Lá vem de novo aquela meta impossível de bater. Lá vem de novo esses planos mirabolantes achando que a gente é robô, que a gente é máquina. Então você vai ter esse tipo de conversa dentro da empresa sempre que você vê uma péssima gestão e uma péssima liderança. Então, comprometimento com quem está lá. Por quê? As pessoas elas precisam ser respondidas. Todo mundo precisa de resposta. Então, algumas coisas têm que ser básico. O que eu faço aqui nessa instituição? O que eu faço aqui? Qual que é o meu serviço? Ah, o meu serviço é ser professor. Então eu sou obrigado a aprender e dar o conteúdo. Não. Se for somente isso, não tem essência, não tem vida. Não é um trabalho que vá motivar alguém dessa maneira. Não é uma realização de trabalho. O que você faz aqui na instituição? O cargo é professor, mas aqui você tem a oportunidade de repassar o seu conhecimento para os outros para que eles possam aprender e ter uma profissão, para que eles possam se qualificar, se capacitar e ter um conhecimento para poder aplicar lá fora no mercado de trabalho e conseguir melhorar a sua vida, conseguir melhorar o salário, conseguir manter o emprego que já tem, mudar de área, conhecer novos. Então você tem a oportunidade
de mudar a vida de alguém. Então é isso. Ah, mas então você está vendendo, sonhos está vendendo. Não, não é nada disso. É só você entender que as pessoas precisam entender qual o objetivo dela. Por que que eu estou aqui? Para quem que eu trabalho? Aonde que eu vou chegar trabalhando aqui? Aonde que eu quero chegar? É só pagar conta? É só levantar todos os dias e vir trabalhar e ouvir essa injeção de sacos e bater meta, essas coisas? Então, se você está muito preso nisso, significa que você não está engajado na empresa, você não entende o objetivo, você não sabe por que está lá. Você simplesmente está focado nos 30 dias e o salário. Para onde iremos se a empresa ela tem a oportunidade de crescer? Se tem, como que a gente vai chegar lá? Eu vou fazer parte? Eu estou nos planos dessa empresa? Ou eu sou aquela pessoa que, na primeira oportunidade deles automatizar, eles vão me mandar embora? Ou será que quando eles automatizarem, eles 2, 3 anos antes de fazer isso, eu já tiver o projeto, eles vão chegar em mim e falar, olha, você quer fazer um curso para você ser o nosso operário dessa máquina nova? Então é nesse momento que você começa a criar um vínculo, que você começa a ter um clima organizacional legal. Ninguém quer estar trabalhando num local onde elas não se sentem vivos. E é isso que você tem que transpor, esse tipo de ambiente organizacional que as pessoas procuram. O salário é importante? Sim, é claro que é importante, mas o clima, os benefícios, tudo isso é um fator que é muito mais chave do que somente o salário. O salário por si só num ambiente tóxico não vai prender ninguém. Até porque essa pessoa ela pode ficar lá se matando de trabalhar para ganhar aquele dinheiro, mas com isso ela vai perder a sua saúde mental e talvez até a sua saúde física. Então, com o tempo ela vai se quebrar. O ser humano, ele precisa cuidar desses pontos. Então ela vai procurar um ambiente saudável para poder trabalhar. Afinal, você passa aí numa jornada de 44 horas semanais, às vezes até mais, trabalhando. Então é muito tempo. E qual que é o problema? É que quando você vira líder, quando você está na liderança, você vai sentir muito medo. Na última aula a gente falou como é que funciona aquela questão das equipes, né? Os 4 pontos. Elas se conhecem, aí elas não têm aquela liberdade, você fica assim, será que eu confio, será que eu não confio? Aquela desconfiança. Depois você começa a apontar os erros, começa aquela tormenta, aquela briga maior, depois nivela, se organiza e começa a render. Então você vai passando por estágios. Só que tem gente que fica preso no primeiro estágio para o resto da vida, quando é líder. Ele não delega, ele não confia, ele não envolve as pessoas, ele simplesmente manda. Manda e desmanda. Você vai fazer assim, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro. Ele não pergunta opinião, ele não engaja as pessoas não têm autonomia. Então, literalmente, ele quer programar as pessoas. Ele quer que você seja um robô, onde ele vai dar enter, vai iniciar o programa e você vai fazer exatamente só aquilo que ele mandou. Mas isso não funciona. A gente percebe que com a cultura da administração, com o que vem trazendo, principalmente material atual, o líder de hoje, o coordenador, a pessoa que está à frente, ela vai precisar delegar e ela vai precisar do apoio do time. Porque, como eu disse, quando você está no planejamento, você não consegue também estar 100% na execução. Até faz algumas coisas, mas ainda assim você vai precisar do apoio integral da sua equipe. E se a sua equipe não sabe te passar um relatório, não sabe identificar erro, não tem autonomia, não está motivada a estar ali, ela não vai render. Então, você mesmo está se auto-sabotando. Então, um ponto que deixam passar aí é a questão da delegação e do apoio. Administração por objetivo é uma das orientações que você pode fazer no trabalho. Então, você vai participar com o pessoal da sua equipe, vai reunir todo mundo e você vai falar, olha, a gente tem uma meta de 5 mil, essa meta ela tem que ser batida todo mês. Eu sei que é muita coisa, só que eu estou aqui com vocês hoje para que a gente possa planejar e executar isso de maneira correta. Vocês que estão na rua, que estão no campo, vendendo o produto, que estão fazendo a produção, que estão na máquina, seja lá qual seja o trabalho que a gente está situando aqui, a questão é que você precisa deles, você precisa ouvi-los. A meta é 5 mil. O que vocês me dizem sobre isso? A primeira premissa é, nossa, é serviço demais, né? Porque você está olhando o aspecto como um todo. Então, se for fácil, converse com números. Olha, gente, é 5 mil, mas a gente precisa produzir tantos por dia. Esse tantos por dia aí, se você for olhar na ponta do lápis, talvez dê 150, talvez seja 200. Então, começa a quebrar, começa a mostrar para eles a possibilidade.
Então você já vai com isso tudo pronto, você não vai chegar lá também e falar, ó, gente, divide aí, se vira e faz. Não, você é o líder, você vai liderar, você vai organizar, você vai orientar, mas você precisa da opinião deles. Meta é 5.000, vamos fazer 200 e tantos todos os dias. Quero que seja elaborada assim, as máquinas vão ser desse jeito, primeiro vamos rodar isso aqui, terminando isso a gente vai para o outro. Alguém vai vir para falar para você, olha, dessa maneira funciona muito bem, mas se a gente faz a troca dessa máquina para o outro, a máquina vai ficar 2 horas em setup, então é 2 horas que a gente vai ficar parado. E aí o que a gente faz? O que é setup? Quer dizer que vai ter que limpar essa máquina para poder entrar outra, ou até mesmo trocar a matriz. Se tiver uma indústria farmacêutica mesmo, tem que fazer a limpeza geral do box, a descontaminação, para entrar outro produto, para não dar contaminação. Se for uma empresa aí que funciona com soldagem, com processo de corte, essas coisas, aí vem essa matriz que é como se fosse um molde. Então agora é um molde, desmonta a máquina e põe outro molde. Se for uma máquina mais atualizada, é simplesmente questão de configuração. Então, todas essas jogadas, você vai precisar da visão do operador. Ele é quem tem a maior informação para te dar. E falar, olha, essa daí funciona na teoria, porque quando for acontecer disso para isso, tem tantas horas. Disso aqui para isso aqui acontece isso. Ele vai te dando todas as informações que o seu planejamento vai ficar completo. Então, você estará a par do que está acontecendo, porque a sua equipe é a sua maior aliada. Outra coisa, benchmark. Isso aqui a maioria das pessoas já faz, que é basicamente, já pega a ideia que é o seguinte: eu olho o que tem lá fora e aplico na minha empresa. Ah, então é copiar? Copiar não. Você olha o que tem lá fora e aplica. Aplicar é totalmente diferente de copiar. Copiar é você pegar da forma que está lá e colocar. Ué, mas não vi a diferença ainda. A sua equipe é diferente, às vezes o seu produto é diferente, tudo é diferente. Uma empresa não é similar à outra. E se for, significa que uma das duas vai falir muito próximo. Por quê? Se você não tem características, se você não tem, né, o que te traz de diferença no mercado de trabalho, significa que você simplesmente está ali por existir. Então você não se destaca. Quem não se destaca acaba sendo esquecido. Por que você come o sanduíche ou a pizza que você come no local que você sempre vai? Porque te atendem bem, porque a pizza vem quentinha, porque tem um molho especial, porque o preço, algum diferencial esse lugar tem. Então você vai lá nesse lugar por causa desse diferencial. Mesma coisa da sua empresa. Ela tem o pessoal que está ali, tem a equipe, todo mundo tem o seu diferencial. Então se você não explora isso, se você não sabe o que a sua equipe, o que a sua empresa tem de melhor, tá errado. Então você não pode simplesmente copiar o que está lá fora e aplicar aqui da mesma maneira, porque não vai dar certo. Não existe uma fórmula igual para todos. Você vai pegar as ideias. Um insight que eu vi da outra empresa, né, o que você viu de inspiração nessa outra empresa, você vai trazer essa ideia. Então é a ideia, essa inspiração, é o conteúdo. Eu vi que lá toda sexta-feira eles têm um momento de descontração. Lá eles vão para um spa. Aí você vai ver uma empresa focada talvez em telefonia, onde a maioria é mulher. E a sua empresa é praticamente homem. Você não vai levar homem para o spa de certa maneira, porque não vai dar certo. Mas talvez se você falar para eles que no momento de descontração deles vai ter um futebol, vai ter talvez um joguinho de sinuca, alguma coisa para eles descontraírem na hora do almoço, eles vão achar o máximo. Então essas coisas, identificar o que é o seu grupo, o que eles gostam e dar isso como benefício. Você não está comprando. Eles fizeram por merecer, você está agradando alguém por ter feito um bom trabalho. Então você tem que quebrar isso de, tá me comprando. Não, não estou te comprando, estou te mostrando que da maneira que você fez por merecer, que você realizou, tinha que ser feito. Eu vi isso e você merece o que está acontecendo. É simples. Mesma forma do benchmark. Eu vejo o que está rodando lá fora, tento aplicar na minha empresa. Vi que estão fazendo um marketing lá, entraram nas redes sociais, estão fazendo isso, uma movimentação. Gostei. Quero aplicar isso na minha empresa também. Então, vou contratar uma pessoa para fazer o marketing da minha empresa e quero que ela vá para as redes sociais. É isso que você faz. Viu que está dando certo para um, consegue aplicar essa filosofia na empresa? Ótimo. Agora, ir lá e copiar 100%, aí tá errado. Aí você está usando essa ferramenta totalmente de uma maneira desconexa. Brainstorm também. Muito falado, mas o que se trata ele, né? Essa tempestade de ideias, chuva de ideias. Você vai reunir um problema e vai ouvir as ideias de todo mundo a respeito. Então lá você não tá para julgar, você não tá para ver se quer a criatividade. Gente, como que resolve isso? Não dá para resolver. Não, não é isso que rola no brainstorm. Eu quero ideias. Desde as mais mirabolantes até as mais simples. Depois eu vou fazer a filtragem e vou ver o que dá e o que não dá. Mas de início eu quero ideias.
Ah, para resolver isso vai ter que trazer um unicórnio. Então anota, trazer um unicórnio. Se é real, se é palpável ou não, você vai ver numa segunda instância. A primeira coisa é estimular essas ideias. Gente, vamos resolver. Como que você resolveria? Como que a gente faz? Como que a gente atua? Então é isso. Você vai puxando, você vai sugando, você vai forçando as pessoas a se autodesenvolver, porque elas estão resolvendo o problema, elas estão tomando a frente, elas estão atuando. E se a ideia dela é uma das escolhidas para estar resolvendo esse problema em questão, ela vai sentir uma realização pessoal, porque o problema que a empresa toda teve foi ela que teve essa ideia e vocês amadureceram e forçaram ela a ser aplicada de uma maneira que sobressaísse. Então é resultado de todos. E isso demonstra o crescimento da equipe como um todo também. Atividades em equipe. O que eu preciso entender? Eu vou ter atividades de maneira aditiva, integrativa e interativa. Então, aditiva são os resultados. É a soma de cada um. O integrativo, ele vai ser de forma mais individual. Então, tem uma tarefa para ser cumprida, finalizei. Tarefa 2 para ser cumprida, finalizei. O interativo, ele é a parte que você junta todas as tarefas individuais. O que é isso? É para que você consiga compreender que as atividades, elas podem ser quebradas, que elas podem ser alinhadas e que todo mundo faz a diferença. Então, de uma maneira simples, para você entender a aplicação disso daqui, é que de um passa para o outro. Da mesma forma que a tarefa de cada um interage no resultado de todos. Se eu estou trabalhando numa produção e alguém é responsável por untar a forma, o outro é responsável por bater a massa, o outro é responsável por assar o bolo, o resultado dos três vai me gerar o bolo assado e bonitinho. Mas eu preciso que a primeira tarefa seja bem realizada, porque quando a segunda vier e agregar valores a isso, vai agregar a terceira e assim por diante. Então, para mim ter aquele bolo perfeito, eu contei com várias etapas juntas antes, independentes se elas eram separadas ou não. Então, ótimo. Eu vi que o bolo, né, a parte da cozinha tá legal. Mas e a questão da logística? Não adianta nada eu fazer esse bolo, ter a melhor pessoa, os melhores padeiros, né, as melhores pessoas da panificação lá, e na hora da logística, na hora da entrega, alguém fizer um serviço mal feito. Joga de qualquer jeito no veículo, na traseira da moto, chega lá para entregar para a pessoa, joga por cima do portão, faz qualquer algazarra. Adiantou você ter todo esse cuidado e ter aquele bolo, ter aquele produto perfeito, mas na hora da entrega ele ser ruim? Na hora de você colocar uma embalagem, a embalagem ser feia, ser estranha, não ser atrativa? Então tudo isso tem que ser pensado, porque isso tudo é integrado, isso tudo é junto, é tudo aditivo, é tudo interativo. Então quebra isso e começa a olhar. Você vai conseguir encontrar defeitos. Ó, eu vi que nessa primeira etapa aqui eu tenho isso para melhorar. Na segunda eu tenho, na terceira também. Juntou, tá rodando bem? Eu vou para a próxima, vou ver as etapas. Então eu tenho que pensar num contexto amplo, eu tenho que visualizar tudo, mas eu tenho que compreender os pedaços também. É como um carro. Imagina quantas peças não tem. Quase sempre o mecânico, ele vai cuidar do serviço ali da parte do motor. Você vai na parte elétrica, você vai ver o cara que mexe com trava, com farol, bateria e essas coisas. Aí você vai no serviço de lanternagem, você tem o cara que limpa, você tem o posto. Então são várias tarefas que se juntam para poder você ter aí o desenvolvimento do seu veículo. Aí você gosta de um mecânico ali, você gosta do combustível de tal posto. Tudo isso para você ter o melhor produto no final. Então, se você quer entregar o melhor produto para o seu cliente, você precisa pensar em cada tarefinha que está sendo realizada e como que elas se juntam. E tentar juntar elas da melhor maneira, sempre pensando no próximo. Isso envolve até a produção. Eu vou entregar o melhor para o próximo para que ele não tenha que estar refazendo. Porque senão ele começa a refazer probleminhas do primeiro, que atrapalha o serviço dele, que atrapalha o próximo e vira uma bola de neve. Então o primeiro entrega de qualquer jeito, o segundo pega, passa para o terceiro também de qualquer jeito e fica um serviço horrível. Então, se eu quero que seja o melhor resultado no final, eu preciso que seja construído da melhor maneira desde o início. Isso é controle de qualidade. Para o trabalho se autorregular.
Por que o trabalho tem que se autorregular? Porque senão você não dá conta, você tem carga emocional demais aplicada. Imagina você ser aquele líder que você não consegue nem dormir à noite, porque você não sabe o que eles estão aprontando, estão tacando fogo na empresa, estão destruindo a máquina. Você vai dormir, ó, louco da cabeça. Então vai indo, você fica exausto. Então você vai precisar que a sua equipe tenha consistência, tenha intensidade e tenha proatividade. Para isso, para que você trabalhe em equipe, para que isso seja aplicado, você tem que desenvolver, você tem que forçar isso nas pessoas. Elas têm que ser capazes de executar um serviço bem. É por isso que eu falo, as empresas elas não procuram, isso você vê em vários materiais, elas não procuram aquela pessoa que vai produzir muito na primeira semana e o resto do mês ela fica produzindo pouco, ou aquela que produz pouco e do nada começa a produzir muito. Por quê? Você nota que falta consistência. Eu quero contar com você todos os dias fazendo o esperado. Se eu sei que a meta real é 30, espero que você faça 30 todos os dias. No dia que você fizer 35, beleza. No dia que você fizer 25, eu também compreendo. Mas o que não dá é um dia você produzir quase nada, no outro dia você produzir exageradamente. Significa que você não consegue manter essa constância, que você está com uma falta de propósito. Isso mostra a sua falta de intensidade também no trabalho. Por quê? Você não está tendo comprometimento, você não está se organizando. Se você sabe que tem que realizar tudo isso todos os dias, você tem essa meta, ela é a mesma de certa maneira, o objetivo está ali, está bem visualizado, e você não consegue fazer isso funcionar, é só um dia sim, um dia não, além de você estar preocupado com a consistência, a intensidade. Ah, hoje eu tô ruim, então eu não vou trabalhar do jeito que eu quero. Ah, hoje eu acordei animado, então hoje eu vou trabalhar bem. Não é assim que funciona. Da mesma maneira que pode ser que quando a máquina estraga, você é o primeiro a fechar o braço, ficar cruzado lá e falar, ah, uma hora o pessoal da manutenção nota. Não. Você tem que ser proativo, você tem que demonstrar que não está legal, que você vai resolver. Então, ficar acomodado já está errado. Não deu certo. Então, eu vou correr atrás de alguém que possa me instruir a fazer dar certo ou chamar o responsável para que isso aqui aconteça. É eu buscar ser um resolvedor aí, né? Eu tenho que resolver problemas. E eu tenho que inspirar isso nas outras pessoas. Eu não preciso chegar todo dia de manhã e ensinar alguém a trabalhar. Tá errado. Eu não preciso pegar na mão do meu operador, do meu vendedor, do meu estagiário, de quem é que seja, e falar para ele, olha, fulano, tem que trabalhar. Não, a pessoa tem que chegar e já saber o que ela tem que fazer. Tem que estar bem instruída, ela tem que ser proativa, você tem que demonstrar o comprometimento, você tem que demonstrar a constância. Então você vai desenvolvendo isso nas pessoas, para que elas aprendam. Então isso aí é questão de cultura, de você estar implementando esses valores aí para as pessoas pegarem isso de você. Não você se adequar às limitanças que as pessoas trazem de outro lugar. Dentro disso, pegando um material aí, fala que os times eles vão ter algumas qualidades aí de processo. Então são 4 aqui para a gente poder falar. A gente vai ver condição, a questão da qualidade, a questão do funcionamento e a variedade de ações. O que, que isso quer dizer? Que a condição é que nenhum grupo, tá? Põe isso na sua cabeça, nenhum grupo ele vai rodar 100% o resto da vida. Finalmente consegui fechar minha equipe, está produzindo como nunca produziu. Começa a olhar currículo, começa a treinar a gente. Ah, mas está rodando bem. Em time que está ganhando não se mexe. Você pode não querer mexer, mas as pessoas que estão lá, uma hora ou outra elas vão sair. Uma hora ou outra elas vão buscar novas coisas. Por quê? Essa é a parte interessante de você entender o objetivo e a meta de cada um. Se você tem uma pessoa que está trabalhando com você hoje, que o sonho dela é ser enfermeiro, e ela trabalha com você com venda de pacote, com venda de alguma coisa, com uma coisa que não tem nada a ver com enfermagem, quanto tempo você acha que ela vai ficar com você? Se ela já falou que a meta de vida dela não é estar ali. Ah, então por isso eu não vou contratar ela. Não, pelo contrário. Ela vai estar lá, você sabe que ela faz um bom trabalho e você vai aproveitar o tempo que ela está lá com você. As pessoas vão ser substituídas, independente se ela quer ou não estar ali. A questão é, ela tem consistência, ela faz um bom trabalho, porque nada vai poder te garantir que ela vai mudar de ideia e vai querer continuar no ramo que ela está hoje, da mesma maneira que ela pode estar satisfeita, mas ela ainda vai sair e procurar o objetivo que ela tem. Então você tem que aproveitar a equipe enquanto ela existe. Enquanto ela tem as condições de existir, independente se isso perdura por pouco tempo ou por muito tempo. Manter isso da melhor forma. E já procurar sempre saber se essa pessoa vier a faltar, quem vai substituir. Então você não pode ter pessoas únicas. Você precisa ter várias pessoas que possuem todas as características possíveis, tendo a melhor equipe. Então são as qualidades.
O grupo, ele tem que ser positivo. Se fulaninho faltar, o outro, qualquer um que está na equipe consegue substituir ele. Não existe a estrelinha que, nossa, se fulano sair da empresa, acabou a empresa. Já deve ter ouvido falar isso demais. Isso não existe. Se fulano sair, tem 30 para tentar substituir ele. Alguns vão fazer o serviço pior do que ele fazia? Com certeza. Mas você pode também ter certeza que se você pesquisar, se você procurar, fazer um bom serviço de triagem aí na parte de análise de currículo, você vai encontrar várias pessoas melhores também. Então existem. A concorrência está aí. Sempre vai existir pessoas que estão abaixo de você e pessoas que estão acima. Então não entenda isso de uma maneira ruim. Sempre vai ter uma pessoa melhor do que você e sempre vai ter uma pessoa pior. Então você sempre tem algo para aprender e você sempre tem algo para ensinar também. E a questão da funcionalidade é que se é um trabalho, não pode ser feito por uma pessoa só. Então você tem que delegar, você tem que acreditar. Todo mundo tem que estar engajado. Somente com o trabalho em equipe é que se pode chegar a um produto final. Para você ter a comida na sua mesa, alguém teve que pegar o ovo, alguém teve que colher o leite, alguém teve que colher a farinha, alguém teve que criar a panificadora, alguém teve que vender, alguém teve que trabalhar, gerar dinheiro. Então tem tanto processo para que você tenha uma única coisa e que você não dá valor, você não entende a função que tem atrás. Então essa grande variedade de ações é que vai trazer o resultado. E é bom quando todo mundo dá o seu melhor para atingir um objetivo e consegue. Então você começa a entender que existe uma realidade nisso, que existe um fator de garantia, que existe qualidade no serviço, existe a realização. Todo mundo aqui sabe o que é realização, por mais pequena que seja, é um sentimento maravilhoso. A primeira vez que você aprendeu a andar de bicicleta, a primeira vez que você pegou um veículo para dirigir, a primeira vez que você experimentou um sorvete, que você experimentou um picolé, a primeira vez que você saiu para festar, o primeiro celular que você comprou, o primeiro relógio, o seu primeiro salário. Então essas pequenas coisas, ela te traz uma satisfação enorme, ela te traz essa realização de finalmente eu entendi o meu propósito, nossa, que incrível, através do meu trabalho árduo eu consegui isso, é meu, é meu. Esse sentimento de posse, de realização, ele é muito bom, mas trazendo esses pontos saudáveis, é claro. E aí, como que eu vou fazer esses fatores de desempenho melhorar? Informacional, ter conhecimento da tarefa a ser executada. Ponto principal. Por quê? A pessoa entrou hoje, tem que ter o treinamento, tem que ter um acompanhamento. Senão a pessoa ela vai ficar sem graça. Já é o primeiro dia, não está se estabilizada na equipe. Você joga ela lá, aí você fala, você sabe trabalhar, né? A pessoa, não, sei. Aí ela olha para a máquina, fica encarando a máquina como se a máquina fosse conversar e falar para ela, olha, você me liga aqui, você aperta aquilo ali e aí eu produzo. Você faz isso e isso. Não, a máquina não vai ensinar ele não vai pegar isso no ar. Ensina do zero. A pessoa já sabe, ensina do zero. É simples. Se você está ensinando do zero, se você está fazendo um trabalho bem feito, por mais que a pessoa já conheça, você já está fazendo então um retreinamento e ela também vai ser orientada. Porque eu garanto que vai ter algumas coisinhas que ela fazia no antigo serviço que agora ela vai aprender. E se ela nunca fez, ela já vai aprender da maneira que você quer que seja feito, da maneira correta que a empresa aceita. Econômica. A necessidade de se ter recursos financeiros e materiais. Essa daí vai para quem é dono de empresa, para quem é o líder. Não manda as pessoas fazerem as coisas, não delega a função, não delega nada se você não consegue dar o suporte. Não faz isso. Você quebra a motivação das pessoas dessa maneira e o desempenho cai lá embaixo. Todo mundo chega 7 horas da manhã para trabalhar, gazado, produção, bater meta e vai ter bonificação se bater meta, aquela coisa, todo mundo fechado. Aí quando pensa que não, matéria-prima não chegou. O caminhão quebrou lá em São Paulo, só vai chegar à tarde. Aí eles vão ficar o turno da manhã todo parado. Nossa, incrível, né? Gente, vamos bater meta que não sei o que tem que fazer isso. Aí vai olhar, não tem luva, não tem matéria-prima, a máquina não funciona, não tem quem entrega, não tem impressora, não tem chamex, não tem qualquer coisa. Isso tudo ferra o desempenho das pessoas. Não pela questão só do atraso, mas também quebra a motivação. Técnica. Então eu preciso dessa tecnologia, que ela seja aplicada da maneira correta e principalmente que as pessoas estejam bem treinadas. Então vai ter todo um envolvimento quando eu falo de técnicas. Por quê? Se eu não ensino a pessoa a trabalhar da melhor maneira, ela vai sofrer. Eu garanto que se você for contar dinheiro aí,
Você vai pegar uma nota assim, contar uma por uma. Você já parou para ver aquelas pessoas que trabalham em banco ou lotérica, que elas contam assim rápido? Aquilo ali é técnica, aquilo ali é experiência, aquilo é desenvolvimento. Claro que ele tem um ensinamento, olha, você faz assim, você conta dessa maneira. Da mesma forma de fazer cálculo, outras coisas. Existem técnicas. Da mesma forma que quando você vai fazer operações. Aí tem lá a multiplicação e divisão primeiro, tem a regra lá dos parênteses, resolve primeiro o que está em parênteses, depois você vai para o resto. São coisas que você vê ao longo da vida. Então são técnicas, elas existem e elas melhoram o desempenho. Política. Isso daqui é entender a influência de poder. A gente comentou isso na aula passada. Então, a quem eu devo dar ouvidos? Será que a responsabilidade, a autoridade, ela está bem definida? Ou eu falo uma coisa, minha esposa, que também é dona, fala outra coisa, e a pessoa cruza os braços e fala, e aí, eu ouço quem? Qual dos dois? Os dois mandam? Então, esse problema aí, né, briga de cabeça grande, briga de gerente, briga de chefe, não pode acontecer. Vai dar uma ordem, que seja uma ordem clara. Alguém vai repassar alguma coisa, que seja objetivo também. Então, que essas pessoas tenham conversado entre si e saibam qual é a meta. Se um fala para subir e outro fala para descer, aí não existe cabeça, não existe operador que aguente. E cultural, que é a questão psicológica e social. A pessoa tem que se sentir realizada no trabalho, ela tem que se sentir acolhida, ela não pode ter crises lá dentro. Então a pessoa tem que tratar ela como um prato de pires, né? Nossa, é vidro. Não, você só tem que proporcionar um ambiente legal. Lembra, você está no trabalho, você não está em casa, você não vai lavar roupa lá, você não vai gritar com as pessoas. Todo mundo ali está em pé de igualdade. O que eu respeito é a hierarquia. Você é meu líder, então você vai passar as orientações e o que eu devo realizar e como realizar. Vai me dar suporte. Você não é meu pai, você não é a pessoa que manda e desmanda, você não é chefe, eu não sou uma ferramenta e eu não sou descartável. Então é assim que funciona, é orientação. É literalmente pregar a qualidade de vida. Então se você pensa que as coisas devem ir para outro lado, comece a repensar nessas atitudes. Talvez você não tenha consumido a verdadeira administração e os verdadeiros fatores de desempenho que as empresas têm hoje. Então você precisa mudar. E a hora de mudança, de trazer essa mudança, é justamente agora, adquirindo material, adquirindo conhecimento. Porque tudo vai girar em torno da motivação. A motivação, se a gente for pegar aí o nosso material de novo, as referências bibliográficas, eu tenho aí uma de Antônio e uma de Tiavenato. Então, se eu for pegar aqui a do Antônio mesmo, ele fala que motivação é a força que estimula as pessoas a agirem. E é claro, se você não tem então uma motivação, você não age. Entendeu qual que é o ponto? Então a motivação, motivo de ação, já fala o nome já é em si. Então eu vou atrás de satisfazer as minhas necessidades. Tia Venado fala muito isso, que eu corro atrás daquilo que eu não tenho. Se você for pegar a filosofia, ela fala muito isso da questão do desejo, que você deseja aquilo que não tem, pois quando tem, já não desejas mais. Então você fica naquela coisa, eu preciso de um celular, eu preciso do celular, e quando você tem um celular, você vamos pro próximo objetivo, né? Porque achei que quando eu tivesse celular eu ia ser tão feliz, mas eu não sou. Não entrando nessa parte filosófica da vida, mas você trabalha em prol disso. E você lembra quantos bicos você teve que fazer, quantas vezes você teve que poupar dinheiro, o quão complicado foi você comprar esse celular. E quando você comprou, você se realizou. Mas não por ter o celular, mas por ter trilhado todo esse caminho até chegar no seu objetivo. Então o caminho é que importa. Então, quando você joga uma meta para alguém e você não delineia esse caminho, você não mostra ele bem, você não demonstra o que a pessoa vai enfrentar, como que ela vai alcançar esse objetivo, ela não vai se motivar e ela não vai se empenhar. Então, espero que tenha ficado claro essa primeira parte. A gente vai encerrar por aqui o material e aí eu continuo na parte 2 da gestão estratégica, que tem um projeto de pesquisa, que é um daqueles material que eu citei lá pela Ananda, que ela fez dentro de uma empresa. E aí prova muito bem essa pesquisa que ela fez com os colaboradores sobre o que eles estavam satisfeitos e o que eles estavam insatisfeitos na empresa. O que eu compreendo através dessa pesquisa que ela fez, que a gente vai ver nas próximas aulas, é que o que está bom eles vão falar que tá bom. E o que tá ruim, tá ruim. Então, se tá ruim, eu começo a melhorar. E você vai ver que essa parte que tá ruim, ela tá muito vinculada à pirâmide lá de Maslow, que fala sobre as coisas que o ser humano vai estar realizando, né? Sobre o que ele tem de realização pessoal lá, sobre as etapas. Então, é muito importante.
Para quem não viu a aula anterior, eu peço que assista, peço que veja para você compreender essa pirâmide aqui que a gente comenta muito. Não estou falando que ela é o único material que existe, mas ela demonstra muito sobre essa questão dos aspectos que as pessoas procuram, que são as necessidades. Então tem as necessidades fisiológicas, de segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Então é o que você vai passando. Depois da necessidade básica, vem a necessidade psicológica, depois vem a autorrealização. Eu não consigo pensar em constituir uma família, em ter um namoro, se eu não consigo nem ter o que comer na minha mesa. Imagina colocar outra pessoa do meu lado para me dar prejuízo, para aumentar mais essa dívida, eu fico doido. Então, primeiro, eu tenho que ter essas outras coisas resolvidas para mim me abrir para as novas oportunidades. Então, geralmente, quando a pessoa está procurando um hobby, é porque ela já está tudo bem. Ela já está tranquila com as questões aí de necessidade psicológica, ela já está tranquila com as necessidades básicas, aí ela vai gastar o dinheiro dela, o tempo dela com umas outras coisas. Então, é bem lógico, não que seja nessa ordem, mas que elas se complementam muito bem. Então, no mais, queria agradecer aí a atenção de todos e aguardo vocês na próxima aula. Tenham todos uma boa noite. Se você estiver assistindo isso em outro horário, tenham um bom dia e uma boa semana e até a nossa próxima aula. Fiquem bem.